Bom dia, pessoal! Estou aqui com a Rafa mais uma manhã para nós compartilharmos com vocês hoje o texto de 1 Reis, capítulo 17, um texto tão interessante. E ao final também queremos orar pelas nossas famílias e pelos seus motivos de oração. Sim, então vamos juntos aqui orar, interceder pela nossa família e ter esse momento devocional que é muito abençoado. Bom dia para todos vocês aí que já estão entrando ao vivo com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que ao longo do dia se unem a nós. Sim, nós vamos estar refletindo um pouco mais sobre o ministério profético nesse período do chamado Antigo Testamento, durante os reis de Israel. E a partir de hoje, nós vamos ler sobre um personagem tão interessante na Bíblia, que é o profeta Elias. Nós vamos ver como Deus cuidou deste seu servo, como ele foi fiel e corajoso para anunciar a palavra de Deus a poderosos reis, a simples viúvas, em diferentes contextos. Elias vai ouvir a palavra de Deus, discernir o que o Senhor está dizendo e com coragem entregar as mensagens do Senhor, que são sempre confirmadas por milagres, por maravilhas, pelo extraordinário de Deus. E nós cremos no mesmo, assim como o Senhor providenciou para Elias, a partir do momento em que nós decidimos ouvir a voz do Senhor e sermos guiados pelo seu Espírito Santo, valorizando as prioridades do reino de Deus, Deus vai sempre prover para nós mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos. Amém. Então, independente de qual seja a sua necessidade hoje, uma cura, uma porta de trabalho, uma provisão financeira, nós queremos te lembrar e reafirmar essa verdade. Deus sempre provê mais do que você precisa e antes de você precisar. Então comece a agradecer a Deus pelo que você tem hoje na sua vida, pelas bênçãos que você já recebeu no passado e continue crendo, firme na esperança de que o Senhor tem cuidado da sua vida, da sua família e o mais Ele fará. Amém. Então vamos orar pedindo que Deus abençoe esse momento nosso aqui juntos, desse devocional, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos, Pai, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Então nós queremos apresentar esse novo dia e pedir que o Senhor nos ajude a viver ele, Pai, da melhor forma, ouvindo a Tua voz, seguindo, Pai, os Teus caminhos, obedecendo, Pai, tudo aquilo que agrada ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra, Pai, o discernimento, Pai, nas nossas vidas, para que enquanto nós estamos lendo esse texto, meditando, Pai, declarando a Tua palavra, que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 17, que começa a introduzir a história do profeta Elias. Diz que Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, esse era o atual rei de Israel, e Elias, como profeta do Senhor, anuncia a Acabe a mensagem, dizendo: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentar lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam para Elias pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho.
para que comamos e depois morramos. Nós estamos vendo então nesse contexto do reinado do rei Acabe, depois de vários reis já governando Israel de forma ímpia e desagradando o Senhor. Nós lemos ontem no capítulo 16 que Acabe foi um rei pior aos olhos do Senhor, no sentido de desagradar a Deus, de induzir o povo de Israel a pecado, a idolatria, mais do que todos os reis antes e nós vamos ver aqui que a consequência é miséria e dificuldade que chega para o povo de Israel. Essa viúva estava então considerando que aquela seria a sua última refeição antes de ela e o seu filho morrerem. Mas nós vamos ver como o Senhor age através do profeta Elias, onde o profeta de Deus chega com uma palavra de Deus, chega também em revelação e provisão. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias dissera. Nós vemos aqui que essa mulher aplica a fé, ela crê que Deus está falando através do profeta e obedece, mesmo sendo aquela sua última refeição, ela prioriza o servo do Senhor ao servir Elias. Ela foi e fez como Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Amém. Que lindo ver aqui, dentre tantas histórias e lições que podemos tirar desse texto, hoje eu e a Rafa queremos reafirmar a verdade do cuidado e da provisão de Deus sobre a sua vida. O apóstolo Paulo disse que quando estamos preocupados, e ele fala isso num contexto de finanças, nós devemos entregar a Deus as nossas ações de graças pelo que nós temos hoje em nossas mãos, pelo que nós podemos lembrar do passado, dar graças a Deus e também trazer diante dele as nossas preocupações. Mais do que compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, queremos eu e a Rafa hoje orar por você, dando graças pelo que o Senhor já tem feito e apresentar ao Senhor as suas necessidades de hoje, na certeza de que Ele ouvirá e não apenas proverá mais do que você precisa antes de você precisar, mas Ele também trará paz ao Senhor, Amém. Que excede todo o entendimento e guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu estou citando o texto de Filipenses 4, 6 e 7, e se você deseja aprofundar um pouco mais, você percebe que essa é uma realidade que você deseja compreender ou experimentar mais paz, mais a provisão de Deus, eu recomendo que você leia esse capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Então, repetindo, Filipenses capítulo 4, lá no finalzinho do capítulo, Paulo relembra a promessa de que o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus tem muito mais do que nós precisamos, Ele pode e Ele certamente fará o que nós pedimos conforme a nossa necessidade, se nós pedirmos com fé e com ações de graças. Você experimentará a provisão do Senhor e paz.
eu e a Rafa, desde a transição, quando nós percebemos o chamado de Deus para deixarmos um momento profissional que nós estávamos, para dedicar-nos a outro caminho, que foi, no nosso caso, chamado para o ministério, nós temos experimentado tanto disso. Momentos como Elias passou de dificuldade, que parecia que era um momento de escassez, um momento de dificuldade, um momento em que o Senhor estava trazendo, como Elias disse, desgraça, humilhação, mas nós vimos já algumas vezes, repetidas vezes, o cuidado de Deus, Amém. trazendo a paz, trazendo a provisão, e Deus sempre nos surpreende, Ele faz mais do que nós precisamos e antes de precisarmos, e Deus conta com pessoas que muitas vezes nós nem imaginamos, muitas vezes nem mesmo conhecemos. Então nós estamos hoje iniciando um novo mês de fevereiro. Sim. Eu e a Rafa queremos orar especialmente por provisão e pelo extraordinário surpreender de Deus para você e para a sua família. Amém. Então que esse novo mês que se inicia hoje, esse fevereiro, seja um mês de provisão abundante sobre a sua casa, que seja um mês de restituição, que Deus possa restituir sobre a sua vida. Se você tem esperado algo, que esse mês seja um mês onde Deus traga a resposta, Amém. traga a restituição, traga a provisão, porque Deus é aquele que responde às nossas orações e Ele conhece os nossos corações e Ele sabe das nossas necessidades e diz que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, seja uma necessidade física, material ou espiritual, que Deus possa prover. Se é uma cura, uma restauração completa, igual vi que meu pai está ali com a gente, ele está precisando de uma restauração completa no corpo dele, ele passou por uma cirurgia. Então, que esse mês seja o mês da sua restauração completa, Amém. Pai. Assim seja um mês também, eu vi ali que está a irmã Alejandra, abençoada de restituição e restauração e provisão abundante sobre a sua vida, irmã Alejandra, e cada um de vocês que estão aí conosco e têm orado junto conosco, talvez por um familiar, por um neto, por um filho, e que Deus possa vir agindo e atuando na vida dessas pessoas. Vamos orar juntos, então, colocar diante de Deus nosso coração, a nossa fé, sabendo que Ele ouve as nossas orações. Graças a Deus. Pai, Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Tu és Deus fiel e o Senhor, Pai, as Tuas promessas para nós, Pai, são sim e amém. E tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, sobre a vida de cada um desses homens e mulheres que têm se unido aqui conosco em fé, tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai, que possa vir à existência, Pai. Nós conectamos tudo aquilo que está liberado, Pai, nas regiões celestiais, nós conectamos aqui na terra, para que nós possamos, cada um de nós, receber, Pai, das abundâncias, das bênçãos, do multiplicar, Pai, da abundância do Senhor sobre a nossa vida e a nossa família. Eu oro, Pai, que todas as necessidades aqui apresentadas a Ti, que o Senhor já conhece, Pai, mas que nós, em fé, colocamos diante de Ti, que o Senhor venha suprindo, Pai, as nossas necessidades em Cristo Jesus. Abençoa as emoções daqui, de cada mulher e homem aqui representado, seus pensamentos, que sejam pensamentos consagrados a Ti, abençoados, pensamentos, Pai, de paz, de abundância, não pensamentos, Pai, Senhor, de escassez, até mesmo pensamentos, Pai, de morte. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, que aquilo que o Senhor, Pai, pensa a respeito de nós, aquilo que o Senhor declara sobre nós, que sejam essas coisas, Pai, coisas que edifiquem, que sejam sobre a nossa mente. Eu declaro bênção e abundância, Pai, sobre cada corpo aqui representado, declarando cura, declarando saúde, declarando, Pai, até mesmo hábitos saudáveis, que nós possamos nos alimentar bem nesse mês de fevereiro, que nós possamos, Pai, fazer dentro do limite de cada um atividade física e cuidar, Pai, também do nosso corpo, e que nós possamos, Pai, ter também tudo aquilo que nós precisamos material. Venha com provisão, seja, o Senhor diz que nós não precisamos nos preocupar com roupa, nem comida, que o Senhor provê isso, Pai, para nós. Então abençoe, Pai, que não falte comida, que não falte roupa, que não falte provisão, Pai, para tudo aquilo necessário numa casa, aqui, Pai, de cada um que esteja conosco. E nós apresentamos esse novo mês a Ti, pedindo, Pai, abençoa o nosso fevereiro, abençoa, Pai, que tudo aquilo que nós fizermos, colocarmos nas nossas mãos, possa prosperar.
Tudo aquilo, Pai, que parece estar paralisado, Pai, possa romper e se iniciar em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Pai, que pareça estar nos segurando, seja por causa das emoções, seja por causa do medo, ansiedade, Pai, crise de pânico, seja o que seja, Pai, que sejam também retirados e eliminados, Pai, da vida de cada um daqui, Pai, que sofre desses problemas emocionais. Nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos abundância, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse novo mês, nesse mês de fevereiro, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família. Declaramos, assim como Elias, que a comida não se acabará, o azeite não cessará. O Senhor trará provisão mais que abundante sobre a sua vida. Esse é apenas um lembrete de uma verdade que você já sabe, que o nosso Deus é também chamado Jeová Jireh, o Deus provedor. Assim como Ele providenciou no passado, Ele tem sustentado as nossas vidas hoje e Ele providenciará no futuro. De maneira que nós nem imaginamos, Ele contará com pessoas que nós nem imaginamos, e se nós estivermos atentos à voz, aos direcionamentos do Senhor, nós experimentaremos os seus milagres, assim como o profeta Elias. Amanhã nós vamos seguir lendo sobre o ministério do profeta Elias e algumas histórias durante o seu ministério em Israel. Te convidamos a continuar acompanhando conosco e também te agradecemos por compartilhar essa ministração com outros que possam também participar conosco, orar juntamente conosco, alguém que seja desencorajado, alguém que seja com uma mentalidade de escassez ou mesmo necessitando de uma provisão de Deus. Compartilhe essa ministração que certamente irá ativar essa fé e trazer esperança renovada com alguém que você se lembra agora. Em nome de Jesus. Um abraço. Amamos vocês.